Quando é necessário recorrer ao banco de sêmen nos tratamentos de reprodução assistida? Eu sou Vinícius Bacega e gostaria de falar um pouco com vocês sobre esse tema. O banco de sêmen nos tratamentos de reprodução assistida são indicados em casos de casais homoafetivos femininos para fertilização in vitro, também em casos de produção independente feminina e também em casos de casais heterossexuais em que existe um fator masculino de infertilidade grave, em que em alguns casos já foram realizados vários tratamentos sem obter o sucesso e a gestação. Eu gosto de falar um pouco, quando falamos de banco de sêmen, sobre primeiro as semelhanças entre os bancos e depois um pouco sobre as diferenças entre eles. As semelhanças é que em ambos os bancos, tanto de banco de sêmen nacional como sêmen internacional, disponibilizam para os pacientes um histórico detalhado em relação ao status de saúde daquele doador do sêmen. Além disso, características físicas são relatadas em ambos os bancos, falando sobre textura de cabelo, tonalidade de pele, cor de olho, dentre outras características. É importante frisar que ainda dentro das semelhanças entre os bancos nacional e internacional, todos os doadores então são avaliados pela equipe médica, todos os exames de sorologias e também é feita uma análise prévia ao congelamento dessa amostra seminal para que tenhamos então noção em relação à concentração de espermatozoides, à motilidade desses espermatozoides, se essa amostra está realmente adequada antes da doação. Quais as principais diferenças então entre o banco de sêmen nacional e o banco de sêmen internacional? Bom, o primeiro deles, obviamente, é o tempo em que essa amostra de sêmen congelado dará entrada então na clínica onde você irá realizar o tratamento. Os bancos nacionais tendem a ter um tempo aí bem menor, de 5 dias, 7 dias, até dar entrada no laboratório de reprodução assistida. Já os bancos de sêmen internacional, o tempo, em média, até chegar aqui na clínica é em torno de 50 dias, tendo então que ter uma programação muito mais antecipada do que o banco de sêmen nacional. Devido à diferença então de legislação nacional com as legislações internacionais, o Banco Nacional também tem um pouco mais restrito acesso a algumas informações, como às vezes, por exemplo, foto desse doador, dentre outras características muito detalhadas desse doador não são fornecidas igual no Banco de Sêmen Internacional. Quais as informações, então, adicionais nós temos nos bancos de sêmen internacional? Bom, é possível ter acesso a gravações de áudio desse doador, para poder ouvir então timbre de voz desse doador. Também acesso a fotos de infância, em alguns casos, às vezes até foto um pouco mais adulto desses doadores. Também algumas outras características que não são disponibilizadas no Banco de Sêmen Nacional, como por exemplo, testes de personalidade, signo, preferências de esporte, comida ou coisas desse tipo, que são informações adicionais que vocês terão acesso no Banco de Sêmen Internacional. Somente nos bancos internacionais existe uma análise genética realizada nestes doadores, o que nós chamamos de CGT, que é um painel genético. Esses painéis de análise genética, então, analisam se existe uma predisposição para o desenvolvimento de uma determinada doença com origem genética. Quando selecionado, então, um doador com esse painel genético, ou CGT, a paciente que irá fazer o tratamento também deverá fazer essa análise genética. Quando ambos possuírem a mesma predisposição para a mesma doença, talvez seja melhor a avaliação se este seria o melhor doador ou se existe necessidade de pesquisa daquela doença em questão. Nestes casos, quando é identificado, então, alguma alteração nesse painel genético, é de extrema importância uma avaliação do especialista, do geneticista e de uma orientação também do médico que irá realizar o seu tratamento de fertilização in vitro. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe e até o próximo vídeo.